Oi, eu tô lendo para você Hábitos Atômicos de James Clear. E nós já estamos aqui na 8ª parte desse audiobook. Se você não ouviu desde o começo, eu vou deixar o link aqui para você iniciar lá pela introdução, tá bom? Se você já tá comigo, se inscreve no canal, curte, compartilha, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho, tá bom? Agora vamos lá, vamos à leitura. Hábitos Atômicos, James Clear. A segunda lei, torne-o atraente. 8. Como tornar um hábito irresistível. Na década de 1940, um cientista holandês chamado Nico Tinbergen realizou uma série de experimentos que transformaram nossa compreensão do que nos motiva. Tinbergen, que acabou ganhando o prêmio Nobel por seu trabalho, investigava gaivotas prateadas, as aves cinzentas e brancas frequentemente vistas voando na costa da América do Norte. Gaivotas prateadas adultas têm um pequeno ponto vermelho no bico e Tinbergen notou que os filhotes recém-nascidos bicavam este local sempre que queriam comida. Para começar o experimento, ele criou uma coleção de falsos bicos de papelão, apenas uma cabeça sem corpo. Quando os pais saíram, ele foi até o ninho e ofereceu esses bicos aos filhotes. Os bicos eram falsificações óbvias e ele assumiu que os filhotes os rejeitariam por completo. No entanto, quando as pequenas gaivotas viram a mancha vermelha no bico do papelão, bicaram como se fosse a de suas mães. Eles tinham uma clara preferência por essas manchas vermelhas, como se tivessem sido geneticamente programados no nascimento. Logo, Tinbergen descobriu que quanto maior a mancha, mais rápido os filhotes bicavam. Em determinado momento, ele criou um bico com 3 grandes pontos vermelhos. Quando o colocou sobre o ninho, os filhotes ficaram loucos, bicavam as manchas vermelhas como se fossem o bico mais maravilhoso que já tinham visto. Tinbergen e seus colegas descobriram um comportamento similar em outros animais. Por exemplo, o ganso bravo é uma ave que nidifica no chão. Ocasionalmente, conforme a mãe se move no ninho, um dos ovos acaba rolando para fora. Sempre que isso acontece, o ganso vai até o ovo e usa seu bico e pescoço para puxá-lo de volta para o ninho. Tinbergen descobriu que o ganso empurrará qualquer objeto redondo próximo, como uma bola de bilhar ou lâmpada, para o ninho. Quanto maior o objeto, maior a resposta. Um ganso fez um esforço ainda maior para empurrar uma bola de vôlei e se sentar em cima. Como os filhotes de gaivota bicando automaticamente os pontos vermelhos, o ganso estava seguindo uma regra instintiva. Quando vejo um objeto redondo por perto, preciso rolá-lo de volta para o ninho. Quanto maior o objeto redondo, mais eu devo tentar recuperá-lo. É como se o cérebro de cada animal estivesse pré-programado com certas regras de comportamento e, quando se depara com uma versão exagerada dessa regra, ele se ilumina como uma árvore de Natal. Os cientistas referem-se a esses gatilhos exagerados como estímulos supranormais ou superestímulos. Um estímulo supranormal é uma versão aumentada da realidade, como um bico com 3 pontos vermelhos ou um ovo do tamanho de uma bola de vôlei, e provoca uma resposta mais forte do que a normal. Os seres humanos também são propensos a gostar de versões exageradas da realidade. A junk food, por exemplo, leva nossos sistemas de recompensa a um frenesi. Depois de passar centenas de milhares de anos caçando e colhendo frutos na natureza, o cérebro humano evoluiu para valorizar o sal, o açúcar e a gordura. Tais alimentos são frequentemente densos em caloria e eram bastante raros quando nossos ancestrais perambulavam pela savana. Quando você não sabe de onde vem sua próxima refeição, comer o máximo possível é uma excelente estratégia de sobrevivência. Hoje, no entanto, vivemos em um ambiente rico em calorias. A comida é abundante,
mas seu cérebro continua a desejá-la como se fosse escassa. Atribuir um alto valor a sal, açúcar e gordura não é mais vantajoso para a nossa saúde, mas o desejo persiste porque os centros de recompensa do cérebro não se alteraram por cerca de 50 mil anos. A moderna indústria alimentícia depende do prolongamento dos nossos instintos paleolíticos, além do propósito evolutivo. Um dos principais objetivos da ciência dos alimentos é criar produtos mais atraentes para os consumidores. Quase todos os alimentos em um saco, caixa ou poste foram melhorados de alguma forma, mesmo que apenas um aromatizante adicional. As empresas gastam milhões de dólares para descobrir o nível mais satisfatório de crocância em uma batata frita ou a quantidade perfeita de gás em um refrigerante. Departamentos inteiros se dedicam a aperfeiçoar a sensação de um produto na boca, uma qualidade conhecida como orosensação. As batatas fritas, por exemplo, são uma combinação poderosa, douradas e crocantes por fora, claras e macias por dentro. Outros alimentos processados intensificam o contraste dinâmico que se refere a itens como uma combinação de sensações, como crocante e cremoso. Imagine a textura de um queijo derretido em cima de uma crosta de pizza crocante, ou a crocância do biscoito recheado, combinada com um recheio macio. Com alimentos naturais e não processados, você tende a experimentar as mesmas sensações repetidas vezes. Qual é o gosto da 17ª garfada de couve? Depois de alguns minutos, seu cérebro perde o interesse e você começa a se sentir satisfeito. Muitos alimentos com alto contraste dinâmico mantêm a experiência nova e interessante, estimulando você a comer mais. Na última análise, essas estratégias permitem aos cientistas de alimentos encontrar o ponto da felicidade para cada produto. A combinação exata de sal, açúcar e gordura que estimula seu cérebro e faz com que queira mais. O resultado, é claro, é que você come demais porque os alimentos hiperpalatáveis são mais atraentes para o cérebro humano. Como Stefan Gainet, neurocientista especializado em comportamento alimentar e obesidade, diz, abre aspas, ficamos muito bons em acionar nossos próprios gatilhos. Fecha aspas. A moderna indústria de alimentos e os hábitos excessivos que ela gerou são apenas um exemplo da segunda lei da mudança de comportamento. Torne-o atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável é que se torne criadora de hábito. Olhe à sua volta. A sociedade está repleta de versões altamente projetadas da realidade que são mais atraentes do que o mundo em que nossos ancestrais evoluíram. As nossas lojas apresentam manequins com quadris e seios exagerados para vender roupas. A mídia social oferece mais curtidas e elogios em poucos minutos do que conseguimos no escritório ou em casa. A pornografia online combina cenas estimulantes em uma taxa que seria impossível de reproduzir na vida real. Propagandas são criadas com a combinação de iluminação ideal, maquiagem profissional e edições de Photoshop. Nem a modelo se parece com ela mesma na imagem final. Esses são os estímulos supranormais do nosso mundo moderno. Eles exageram características que são naturalmente atraentes para nós e o resultado é que nossos instintos vão à loucura, levando-nos a hábitos de compras, uso de mídias sociais, pornografia e alimentares excessivos, entre outros. Se a história servir de guia, as oportunidades do futuro serão mais atraentes que as de hoje. A tendência é que as recompensas se tornem mais concentradas e os estímulos mais atraentes. A junk food
é uma forma mais concentrada de calorias do que os alimentos naturais. Destilados são uma forma mais concentrada de álcool do que a cerveja. Os videogames são uma forma de jogo mais intensa que os de tabuleiro. Comparadas à natureza, essas experiências compactadas e recheadas de prazer são difíceis de resistir. Temos os cérebros de nossos ancestrais, mas tentações que eles nunca tiveram que enfrentar. Se quiser aumentar as chances de que um comportamento ocorra, você precisa torná-lo atraente. Ao longo de nossas discussões da segunda lei, nosso objetivo é aprender como tornar nossos hábitos irresistíveis. Embora não seja possível transformar todo o hábito em estímulo supranormal, podemos tornar qualquer hábito mais atraente. Por isso, devemos começar entendendo o que é um desejo e como ele funciona. Começamos examinando uma assinatura biológica que todos os hábitos compartilham: o pico da dopamina, o ciclo de feedback acionado por dopamina. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorre, medindo um neurotransmissor chamado de dopamina. Ela ganhou importância em 1954, quando os neurocientistas James Olds e Peter Milner fizeram um experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade do desejo. Ao implantar eletrodos nos cérebros de ratos, os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina. Para surpresa dos cientistas, os ratos perderam toda a vontade de viver. Eles não comiam, não acasalavam, não desejavam nada. Dentro de alguns dias, morreriam de sede. Em estudos de acompanhamento, outros cientistas também inibiram as partes dopaminérgicas do cérebro, mas desta vez borrifaram pequenas gotas de açúcar nas bocas dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminaram com o prazer por causa da substância saborosa. Mesmo com a dopamina bloqueada, eles gostaram do açúcar como antes. Eles simplesmente não o desejavam mais. A capacidade de sentir prazer permaneceu, mas sem a dopamina, o desejo morreu. E sem desejo, a ação foi interrompida. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais provocavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Em um estudo com camundongos, receberam uma poderosa dose de dopamina toda vez que enfiavam o nariz em uma caixa. Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão forte que começaram a enfiar o nariz na caixa 800 vezes por hora. Os humanos não são tão diferentes. O jogador médio de máquinas caça-níqueis gira a roda 600 vezes por hora. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Todo comportamento altamente formador de hábito, consumir drogas, junk food, jogar videogames, navegar nas mídias sociais, está associado a níveis mais altos de dopamina. O mesmo pode ser dito de nossos comportamentos habituais mais básicos, como comer, beber, fazer sexo e interagir socialmente. Durante anos, os especialistas assumiram que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer, mas agora sabemos que ela desempenha um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado e memória, punição e aversão, e movimentos voluntários. Quando se trata de hábitos, a principal conclusão é a seguinte: a dopamina é liberada não apenas quando você experiencia o prazer, mas também quando o prevê. Viciados em jogos têm um pico de dopamina antes de fazerem uma aposta e não depois de ganharem. Viciados em cocaína têm um pico de dopamina ao ver a droga, não depois que a usam. Sempre que você prevê que uma oportunidade será gratificante, seus níveis de dopamina aumentam em antecipação. E sempre que a dopamina aumenta,
O mesmo acontece com a sua motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Curiosamente, o sistema de recompensa ativado no cérebro quando você recebe uma recompensa é o mesmo ativado ao prevê-la. Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que sua efetivação. Quando criança, pensar na manhã de Natal pode ser melhor do que abrir os presentes. Como adultos, sonhar acordado com as próximas férias pode ser mais agradável do que estar de férias. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer e gostar, o pico de dopamina. Seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar delas. Os centros de desejo do cérebro são grandes. O tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o corpo estriado dorsal, a amígdala e porções do córtex pré-frontal. Em comparação aos centros de prazer do cérebro, são muito menores. São muitas vezes referidos como hotstop hedônicos e são distribuídos como pequenas ilhas em todo o cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado durante o desejo, enquanto isso apenas 10% da estrutura é ativada durante o prazer. O fato de o cérebro alocar tanto espaço precioso para as regiões responsáveis pela vontade e desejo fornece mais uma evidência do papel crucial que esses processos desempenham. O desejo é o mecanismo que impulsiona o comportamento. Toda ação é tomada por causa da antecipação que a precede. É o desejo que leva à resposta. Essas ideias revelam a importância da segunda lei da mudança de comportamento. Precisamos tornar nossos hábitos atraentes porque, antes de tudo, é a expectativa de uma experiência recompensadora que nos motiva a agir. É aí que entra uma estratégia conhecida como empacotamento de tentações. Como usar o empacotamento de tentações para tornar seus hábitos mais atraentes. Ronan Byrne, estudante de engenharia elétrica de Dublin, na Irlanda, gostava de assistir à Netflix, mas também sabia que deveria se exercitar com mais frequência. Colocando suas habilidades de engenharia em prática, Byrne desmontou sua bicicleta ergométrica e a conectou a seu notebook e à televisão. Então, escreveu um programa de computador que permitiria a execução da Netflix apenas se ele estivesse pedalando a uma certa velocidade. Se ele diminuísse a velocidade por muito tempo, qualquer que fosse o programa a que estivesse assistindo, seria pausado até que ele recomeçasse a pedalar. Ele estava, nas palavras de um fã, eliminando a obesidade a cada maratona de Netflix. Ele também estava empregando o empacotamento de tentações para tornar seu hábito mais atraente. O empacotamento de tentações funciona vinculando uma ação que você deseja fazer com a que você precisa. No caso de Byrne, ele empacotou assistir a Netflix, a ação que queria fazer, com pedalar sua bicicleta ergométrica, a que precisava. As empresas são mestres em empacotamento de tentações. Por exemplo, quando o American Broadcast Company, mais conhecida como ABC, lançou sua programação para as noites de quinta-feira para a temporada 2014-2015, promoveu o empacotamento de tentações em uma escala maciça. Toda quinta-feira, a companhia exibia 3 programas criados pela roteirista Shonda Rhimes: Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with Murder. Ela chamou o grupo por uma sigla que significa Graças a Deus é quinta-feira. Além de promover os programas, a ABC incentivava os espectadores a fazer pipoca, beber vinho tinto
e aproveitar a noite. Andrew Kubitz, chefe de programação da ABC, descreveu a ideia por trás da campanha. Vemos a quinta-noite como uma oportunidade de audiência com casais ou mulheres que querem relaxar e se divertir, beber seu vinho tinto e comer pipoca. O brilhantismo dessa estratégia é que a ABC estava associando a coisa que ela precisava que os espectadores fizessem, assistir a seus programas, com as atividades que esses espectadores já queriam fazer: relaxar, beber vinho, comer pipoca. Com o tempo, as pessoas começaram a conectar assistir a ABC à sensação de relaxar e se divertir. Se você beber vinho tinto e comer pipoca às 20 horas toda quinta-feira, então, em determinado momento, 20 horas na quinta-feira passa a significar relaxamento e entretenimento. A recompensa é associada ao estímulo e o hábito de ligar a televisão torna-se mais atraente. É mais provável que você ache um comportamento atraente se conseguir fazer uma de suas coisas favoritas ao mesmo tempo. Talvez queira ouvir sobre as últimas fofocas da celebridade, mas precise entrar em forma. Usando o empacotamento de tentações, você só poderá ler os tabloides e assistir a reality shows na academia. Talvez queira cuidar de seus pés, mas precise limpar sua caixa de entrada de e-mails. Solução: só vá à pedicure enquanto isso analisar seus e-mails. O empacotamento de tentações é uma maneira de aplicar uma teoria da psicologia conhecida como princípio de Premack, nomeado após o trabalho do professor David Premack. O princípio afirma que comportamentos mais prováveis reforçarão os menos prováveis. Em outras palavras, mesmo que não queira analisar seus e-mails de trabalho, você se tornará condicionado a fazê-lo se isso significar fazer ao mesmo tempo algo que realmente quer. Você pode até mesmo combinar o empacotamento de tentações com a estratégia de empilhamento de hábitos tratada no capítulo 5, para criar um conjunto de regras que guie seu comportamento. A fórmula de empilhamento de hábitos mais empacotamento de tentações é 1. Depois de hábito atual, eu irei hábito que preciso. 2. Depois de hábito que preciso, eu vou hábito que quero. Se você quer ler as notícias, mas precisa expressar mais gratidão, depois que eu tomar o café da manhã, vou dizer uma coisa a que sou grato que aconteceu ontem. Preciso. 2. Depois de dizer uma coisa que eu sou grato, lerei as notícias. Quero. Se quer assistir a esportes, mas precisa fazer ligações de vendas, 1. Depois que eu voltar do meu horário de trabalho, vou ligar para 3 clientes em potencial. Preciso. 2. Depois que ligar para 3 clientes em potencial, vou assistir ESPN. Quero. Se quiser verificar o Facebook, mas precisa se exercitar mais, 1. Depois que eu sair do telefone, vou fazer 10 polichinelos. Preciso. Depois que eu fizer 10 polichinelos, vou checar o Facebook. Quero. A esperança é que, em determinado momento, você esteja ansioso para ligar para 3 clientes ou fazer 10 polichinelos, porque isso significa que poderá ler as últimas notícias sobre esportes ou checar o Facebook. Fazer o que você precisa significa fazer o que quer. Começamos esse capítulo tratando de estímulos supranormais, o que são versões elevadas da realidade que aumentam nosso desejo de agir. O empacotamento de tentações é uma maneira de criar uma versão aumentada de qualquer hábito, conectando-o com algo que você já quer. Transformar um hábito em algo verdadeiramente irresistível é uma tarefa difícil, mas essa estratégia simples pode ser empregada para tornar quase qualquer hábito mais atraente do que seria de uma outra forma. Resumo do capítulo. A segunda lei da mudança de comportamento é torná-lo atraente.
Quanto mais atraente é uma oportunidade, é mais provável que se torne criadora de hábito. Hábitos são um ciclo de feedback acionado por dopamina. Quando a dopamina aumenta, também aumenta a nossa motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa, não sua efetivação, que nos leva a agir. Quanto maior a antecipação, maior o pico de dopamina. O empacotamento de tentação é a maneira de tornar seus hábitos mais atraentes. A estratégia é emparelhar uma ação que quer fazer com uma que precisa. Muito obrigada por ouvir até aqui e para continuar a acompanhar a leitura, se inscreva no canal e deixe um comentário pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, muito provavelmente vai gostar também desses outros que estão aparecendo aqui na tela.